Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Ah, eu conheci o pastor Russell Shedd, tive a honra de ouvi-lo muitas vezes, né? Tive também o privilégio de, quando ele morou aqui em Campinas, ainda há muitos anos atrás, estar ali na casa dele, e um grande teólogo, e ele tinha uma ideia, a teologia do céu, em memória de Russell Shedd. Pastor Russell Shedd, eu ouvi uma vez ele falando sobre o céu, sobre a esperança, e foi professor na faculdade teológica, e algumas coisas eu gostaria de fazer alguns lampejos aqui das coisas que ele nos deixou, né? E que a gente tem também dele. E João 14, verso 2 diz assim: na casa do meu pai há muitas moradas. Se eu não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então, semana passada nós vimos sobre o estado intermediário. E hoje nós vamos ver um pouquinho sobre o céu. O que é o céu? Aonde é a habitação de Deus, né? Onde que Deus habita? Então, se nós pudéssemos pensar, é muito difícil da gente mensurar sobre onde Deus habita. E Deus é espírito, e Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, e Ele pode, muito mais do que a velocidade da luz, Ele pode alcançar os rincões mais distantes da galáxia. Então, se nós pudéssemos pensar, ter uma mente, né? Vamos ter um dia, mas essa mente de Deus, no sentido de poder desvendar esses mistérios ou alcançar essas coisas. A tecnologia humana, ela tenta, de uma forma geral, fazer com que os homens viajem de planetas, chegar a Marte, manda sonda e tantas coisas mais, né? Tem alguns telescópios que, com lentes fortíssimas, que alcança lugares longínquos, mas mesmo assim nós não temos nem ideia. Então o céu se você fosse pegar na Idade Média, fosse pegar na época de Jesus, se você fosse pegar aquela cultura da cosmovisão da época de Jesus, o que eles pensavam sobre o céu? Aonde que é esse lugar? É um lugar que fica entre a terra e a lua, o inferno fica debaixo da terra. Então são tantas coisas que essa cosmovisão que eles tinham naquela época, que na cultura bíblica também acabou influenciando, né? Mas vamos pensar algumas coisas, o que a Bíblia fala sobre isso, pensando também naquilo que Deus nos deixou. O céu é a habitação de Deus, se a gente pudesse chamar de casa de Deus. Em Deuteronômio capítulo verso 25, 15, diz assim que é a santa habitação de Deus, é o lugar ou morada de Deus. E esse lugar que a Bíblia fala que Deus, através de Jesus Cristo, foi também nos preparar. Isaías 66:1 diz que o céu é o trono de Deus e a terra seria o estrado onde o Senhor coloca os seus pés. Então, se o céu é o trono de Deus, a sua morada, não é o céu que você vê aqui. Aqui nós temos o céu que você alcança com as suas vistas, mas depois que você ultrapassa esse céu, aí nós temos já o espaço, né? E então, aonde é esse lugar? É um lugar onde tem a habitação de Deus. Talvez numa outra dimensão, nós não sabemos, mas a Bíblia chama de lugar onde Deus habita. Então, o céu é onde que Deus está com a sua presença espiritual. E nós vamos estar também lá. Mas o céu também é a futura morada dos santos. Como a gente acabou de ler, na casa de meu pai há muitos lugares, há muitas moradas, e eu fui preparar. Então o céu é um lugar onde Deus foi preparar uma morada para todos nós. Como você tem me acompanhado,
Nós vamos ter o arrebatamento, não é? E eu já falei semana passada sobre a morte. Então você morre, vai para o céu, vai para o paraíso ou vai para o seio do Abraão, mas você vai em espírito. O arrebatamento e a nova transmissão de Deus para você de um novo corpo é pós-vinda de Jesus nos ares na terra. E você terá um novo corpo, um corpo igual de Cristo, um corpo glorificado, um corpo que Jesus comeu, Jesus atravessou parede, mas está sentado à destra de Deus. E é um corpo do qual não é físico, né? Não é um corpo físico como o seu, de carne e osso, mas é um corpo transformado e não temos a ideia desse corpo como vai ser, a não ser olhando para as Escrituras e ver como esse corpo Jesus teve nessa ressurreição. E com esse corpo é que você vai ter uma nova morada. E é esse corpo que vai entrar nesse lugar e vai habitar com o Senhor. 2 Coríntios capítulo 5:8 diz, né? E você vai ter essa habitação com Deus ali. A Bíblia diz, no livro de Tessalonicenses, no capítulo 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 16 e 17, 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17, diz assim, olha, começa pelo verso 3, diz assim: não quero, porém, irmãos, que vocês sejam ignorantes acerca dos que já dormem. A igreja estava preocupada e triste porque pessoas tinham morrido, né? E a Bíblia chama aqueles que morreram, que estão dormindo. Não é um sono da alma, né? Como a gente viu aqui. Jesus disse, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso, falou para aquele ladrão, né? Aquele malfeitor. Não é um sono da alma, a pessoa, mas a ideia é assim, os que dormiram, a ideia é que estão vivendo um tempo esperando a volta do Senhor. Então a Bíblia chama de morte os que dormem. Então aqueles que dormem, vocês não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, quem Jesus dorme, Deus os tornar a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não procederemos os que dormem. Então, o que é que Paulo está ensinando? Que haverá aqueles que morreram, vão ser ressuscitados, primeiro, né? E depois os que estiverem vivos. Então a ideia de Paulina era que Jesus viria naquele imediato momento e ele também seria ressuscitado. Ele estaria vivo e seria arrebatado, né? Mas a ideia é essa, os que estiverem vivos serão ressuscitados e os que estiverem mortos receberão um novo corpo. Então os que estiverem vivos, ressuscitados, essa não é a palavra correta, mas transformados, né? Eles serão transformados, não ressuscitados. E os que estão mortos serão ressuscitados. Então é nessas duas coisas. O morreu, ressuscitado. O transformado também, né? Mas o que está vivo, ressuscitado ou transformado, o melhor que seja, será transformado, né? No momento e num piscar de olhos. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Então essa ideia é a ideia já do julgamento, do trono de Deus. Então a primeira morte, se você ou eu morrermos hoje, nós vamos já morar com o Senhor no céu. Mas quando Jesus voltar, no arrebatamento da igreja, os que estiverem vivos serão transformados, os que estiverem mortos serão ressuscitados. Mas ali começa exatamente
toda a situação de final dos tempos. Então, aí começa o julgamento e tudo mais. Então, os que morrem em Cristo ressuscitarão primeiro, e os vivos serão arrebatados nos ares, né? Isso é muito importante. Mas isso será uma outra lição. O que é a alegria do céu? Então, já que nós vamos nos encontrar com o Senhor, a alegria no céu, nós vemos que Apocalipse capítulo 21, verso 1 diz que haverá um novo céu, uma nova terra, e a santa cidade de Jerusalém será descida ou ataviada de Deus para a terra. Então, nesse céu, não haverá morte, não haverá pranto, Apocalipse 21, verso 4, não haverá mais dor, não haverá mais clamor. E Apocalipse 22, 5, não haverá noite e não haverá luz do sol. Interessante que depois de todos os acontecimentos da parousia, da volta de Jesus, e lá em Pedro diz, né, que Deus vai fazer com que toda a terra seja restaurada, e as próprias escrituras da palavra de Deus diz que a terra geme, né? Então a terra está gemendo, está em agonia, por tanta destruição que o homem tem causado. Então a terra está precisando dessa restauração também. Então Deus vai vir restaurar a terra também. Então, só que nessa nova terra, nesse novo espaço que nós vamos ter, a Bíblia diz que Deus será a luz. Não haverá sol, não haverá mar. Então, nós teremos assim uma nova situação, né? E essa cidade que vai vir do espaço, vamos dizer assim, do céu, e vai descer para a terra, ela será chamada Nova Jerusalém. Uma cidade totalmente diferenciada, maravilhosa, do qual nós vamos estar vivendo ali. Mas para a gente chegar, nós precisamos vencer um inimigo chamado a morte. Nós precisamos vencer esse inimigo que está lá em 1 Coríntios capítulo 15. E Paulo diz assim: quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade. Então esse corpo que você tem, eu tenho, se revestir, ser colocado um corpo incorruptível. Então esse corpo vai morrer, né? As nossas células enfraquecem, a nossa mente perde o sentido, por causa que a nossa mente está ligada ao cérebro, né? O seu cérebro fica doente. Então o nosso corpo vai ter um declínio e vai morrer. Mas esse corpo vai ser revestido de uma coisa que chama incorruptibilidade. Então esse corpo não terá mais, as células não vão morrer mais, não vai envelhecer, nós não vamos ter mais doenças. Então é aquela imortalidade com Deus, do qual nós vamos estar para sempre com Ele. Isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Então, quando é que a morte vai ser destruída totalmente? Quando a morte vai acabar? Aí Paulo diz assim, né? Onde está a morte e o teu aguilhão? Onde está o inferno e a tua vitória? Onde está o buraco? Onde está o Hades? Então a morte está nos matando todo dia, né? Nós estamos tentando viver. Você, por mais que você cuide da sua saúde, que você tenha bons médicos, você pode ainda ficar doente, você pode morrer, e fatalmente um dia nós vamos morrer. Então, por enquanto, a morte está nos vencendo. Essa é a realidade. Você recebeu a Cristo, você é um homem salvo, o seu espírito vai para o céu, mas a morte física ainda está te matando. A parte espiritual da tua vida, você conseguiu sobreviver. A parte espiritual da sua vida, você
partir do momento que você tem a Cristo como seu Senhor e Salvador, você já tem uma ligação direta, e seu nome está escrito no livro da vida. Mas a morte física, ela continua. E ela precisa ser vencida. E quando é que essa morte física vai ser vencida? E quando esse corpo mortal, vai ser revestido da imortalidade? Quando é que a morte será tragada? Quando que o inferno será vencido? Quando que o aguilhão da morte, que é o pecado, será destruído? O que Paulo está dizendo? Aguilhão. Pensa que naquela época tinha uma junta de bois. Pensa que tem 2 bois, eles estão arando a terra, e do lado tem aguilhões. São pontas de aço, de ferro, que elas ficam mais ou menos assim, colocadas do lado do boi. Se o boi resolve sair para um canto, aquilo fere ele, ele vai para a direção reta. Se ele vai para a esquerda, aquilo machuca ele, ele vai de novo reto. Então esses aguilhões que machucam o boi, faz com que ele ande num caminho, ele trilha num caminho reto para parar a terra. Paulo chama aguilhões da morte ou do pecado. Então esses aguilhões, eles estão nos furando, estão nos machucando. Então eles machucam nossa carne e eles nos levam à derrota e à morte. E a nossa carne então volta para o pó. Então as suas células, as minhas células, né? E elas acabam voltando para o pó. Então a pergunta é, quando isso vai ser tragado nessa morte? Só no arrebatamento da igreja. Aí quando Deus te dá um novo corpo, aí a morte está totalmente aniquilada, vencida, e você terá um corpo extraordinário, não é? E incorruptível, do qual Cristo teve. Agora, eu estou dando aula na minha classe, aí essa mesma aula, e eles estão me perguntando assim, com quantos anos, pastor, nós vamos ter? Porque tem criança que morre de novo, morre de criança, outras pessoas morrem de velho. Então, se você vai ressuscitar velho ou novo, ou vai ressuscitar criança? Olha, eu não posso te dar essas respostas porque não tem na Bíblia, mas eu posso pensar que você vai ressuscitar como Deus fez Adão e Eva. Então, quando Deus fez Adão e Eva, Deus não fez criança. Ele já fez adulto, jovens adultos, né? Preparado para uma vida, preparado para ter filhos. Quando Cristo ressuscitou jovem adulto. Então, na minha concepção, é que a nossa ressurreição será como Adão e Eva, de jovens adultos, e como Cristo também, né? De plena consciência. Como eu estava dizendo, essa grande cidade, né, que veio do céu, é o templo de Deus. A luz dessa cidade será a luz do próprio Deus. Isso será extraordinário. E a palavra de Deus diz lá no livro da Revelação, Apocalipse 21, de 1 a 22, ela descreve desse esplendor dessa cidade santa que é a Nova Jerusalém, a última eterna residência dos filhos de Deus, aqueles que têm sido lavados no sangue do Cordeiro. Então, para a gente estar terminando aqui, quem morará nessa nova cidade que vai descer dos céus para a terra? Aqueles que estão escritos no livro da vida, do qual Jesus morreu por eles. Então, se você está me ouvindo e você não tem certeza que o seu nome está escrito nesse livro da vida, há uma necessidade, então, de você pedir a Jesus que entre na sua vida. Quem, então, poderá morar nesse tabernáculo, nesse novo tabernáculo? Eu vou dizer, aqueles que têm a Cristo como Senhor e Salvador. Mas também nós temos um texto na palavra de Deus daqueles que não poderão morar nessas novas moradas, que está em Apocalipse 21, verso 8. Diz: os tímidos, aqueles que tiveram medo de pronunciar e dizer que eram filhos de Deus e não tiveram coragem de dizer que conheciam Jesus, os incrédulos que não conhecem a Cristo, os abomináveis, né? O que são abomináveis? Pessoas que vivem no pecado, toda espécie de pecado sexual, orgia,
e todas essas coisas todas, né? Esses são chamados abomináveis, os sodomitas, esses não poderão entrar no reino de Deus. Os homicidas, aqueles que matam pessoas, né? Os fornicadores, olha aí, essa palavra é um pouco forte, né? O que é esse tipo de coisa aqui? Aquele que fornica. A ideia aqui é aqueles homens que vivem num sexo fora do controle. Os homens que vivem, ou mulheres, né? Vivem uma vida sexual desvanecida, sem estar casados, né? Esses são chamados fornicadores. Esses não entraram no reino de Deus. Os feiticeiros, toda obra seja ela de feitiçaria, necromancia, toda coisa que se afasta as coisas de Deus, esses não poderão entrar no reino de Deus. Os idólatras, aqueles que adoram outras coisas, pessoas sempre acham idolatria de gente, né? Mas tem idolatria do carro, idolatria das coisas. Os mentirosos, esses não herdarão o reino de Deus. Então essa é uma lista que Deus tem aí, que não vai entrar nessa cidade. E palavra perverso também, né? Mas certamente que Apocalipse 22 diz que Jesus breve voltará. Então, Maranata, Jesus voltará. Esse é o tema das próximas aulas, né? Que nós vamos conversar com você. E como eu já te disse, você pode deixar lá o seu like, você pode... Aqui eu procuro ser bem simples nessas aulas, você abranger algumas coisas teologicamente, né? Não estamos aqui trabalhando profundamente na teologia, mas dando uma pincelada para você entender um pouquinho de certas coisas. Você pode nos acompanhar. Hoje é a 21ª aula, tem mais 20 aulas anteriores que você poderá ir lá no YouTube, né? E você pode deixar o nosso like, pode avisar para os seus amigos. E nós temos o telefone, o WhatsApp aí da igreja, que você também pode se comunicar conosco. E depois nós vamos colocar embaixo aí o WhatsApp e o e-mail da igreja, né, também. Tá bom? Ótima semana. Deus te abençoe. Se Deus nos permitir, breve estaremos juntos de novo aqui. Fica com Deus.